Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Aprendemos na aula anterior sobre as reações entre ácidos e bases de arrênios. Nessa aula, veremos alguns exemplos de aplicação. No laboratório, é possível diferenciar um ácido de uma base usando os chamados indicadores. Eles são substâncias que mudam de cor em função da acidez ou basicidade do meio. Um dos indicadores mais comuns é a fenolftaleína, que é incolor na presença de ácido e rosa na presença de base. Existe uma variedade enorme de indicadores ácido-base, inclusive alguns que podem ser extraídos de produtos naturais. Acesse o link na descrição desse vídeo para assistir à preparação e demonstração de um indicador natural à base de repolho roxo. Indicadores são úteis para descobrir se uma amostra desconhecida é ácida ou básica. Entretanto, muitas vezes essa informação não é suficiente, pois também precisamos saber a quantidade de ácido ou de base presentes em solução, medindo sua concentração. Concentração pode ser definida como o número de mols de soluto dividido pelo volume de solução. É expressa em unidades de mols por litro. Para determinar a concentração de uma solução, utilizamos um procedimento conhecido como titulação. Ele funciona da seguinte forma. Partimos de uma solução de concentração desconhecida, que é chamada de titulado. Preparamos uma segunda solução, chamada de titulante, que possa reagir quimicamente com o titulado e que tenha concentração conhecida. Adicionamos o titulante ao titulado pouco a pouco, até a reação se completar. A concentração do titulado é então calculada a partir do consumo de titulante na reação. Numa titulação ácido-base, como o nome sugere, o titulado é um ácido e o titulante uma base. Ou também pode ocorrer o contrário, o titulado é uma base e o titulante é um ácido. Vamos ver um exemplo? Imagine a seguinte situação. Uma empresa fabrica um produto de limpeza à base de ácido clorídrico e o controle de qualidade precisa medir a concentração de ácido no produto para verificar se está condizente com o rótulo. Na titulação, o produto à base de ácido clorídrico será o titulado e o hidróxido de sódio será escolhido como titulante. Primeiro, a solução titulante é preparada através da pesagem de uma determinada massa de hidróxido de sódio sólido e posterior de solução em água num balão volumétrico, até completar um volume definido de solução. Com isso, conhecemos precisamente a concentração de titulante. No segundo passo, coletamos um volume definido de ácido utilizando uma pipeta volumétrica. Esse volume é dispensado num Erlenmeyer e 1 ou 2 gotas de indicador fenolftaleína são adicionadas. Como o meio é ácido, a solução permanece incolor. No terceiro passo, uma bureta é preenchida com a base de concentração conhecida. Abrimos a torneira, permitindo que a base seja adicionada gradativamente ao ácido, gota a gota e sob agitação constante. Chegará a hora em que todo o ácido inicialmente presente terá sido consumido pela base. Pense no seguinte: quando cair a próxima gota de base em excesso, qual mudança você verá? Lembre-se que adicionamos fenolftaleína ao titulado. Quando a reação se completa e a base começa a ficar em excesso, a fenolftaleína torna-se rosa. A titulação deve ser interrompida assim que aparecer o primeiro tom de rosa pálido no titulado. Nesse instante, fazemos a leitura da escala da bureta e registramos o volume de base consumido. Vamos recapitular os dados obtidos no experimento. Conhecemos a concentração da base usada como titulante, pois fomos nós mesmos quem preparamos essa solução. Conhecemos também o volume de ácido titulado, que foi pipetado precisamente,
e o volume de base necessário para consumir todo o ácido, que foi lido na bureta. Queremos descobrir a concentração de ácido. Em essência, esse é um problema de cálculo estequiométrico. Começamos equacionando a reação balanceada. Pelos coeficientes estequiométricos, concluímos que ácido e base reagem na proporção de 1 mol para 1 mol. Portanto, o número de mols de ácido presentes na amostra desconhecida é igual ao número de mols de base consumida. Concentração é definida como o número de mols por volume. Substituindo essa expressão na primeira, obtemos concentração do ácido multiplicada pelo seu volume é igual à concentração de base multiplicada pelo seu volume. CV do ácido é igual a CV da base. A concentração de ácido é o que queremos descobrir. Todos os outros parâmetros são conhecidos na titulação. Podemos substituí-los na equação e então calcular a concentração de ácido. A titulação é um dos procedimentos mais usuais de análise química. Se você quiser assistir a uma demonstração prática, acesse o link na descrição desse vídeo. Quando estudamos ácidos e bases, não podemos deixar de falar também dos óxidos. Óxidos são substâncias formadas pela combinação de oxigênio com outros elementos químicos. Como veremos a seguir, seu comportamento químico se assemelha ao de ácidos e bases. Óxidos ácidos são compostos moleculares formados pela combinação entre oxigênio e um ametal. Um exemplo é o dióxido de carbono, CO2. Eles reagem com água para formar um ácido de arrênios. Neste exemplo, o produto da reação é o ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico é instável e pode voltar a formar dióxido de carbono e água. Por isso, costumamos representar essa reação com uma seta de sentido duplo. Óxidos ácidos também reagem com bases de arrênios para formar sal e água. Óxidos básicos são compostos iônicos formados pela combinação entre oxigênio e um metal. Um exemplo é o óxido de cálcio, CaO. Eles reagem com água para formar uma base de arrênios ou com ácidos para formar sal e água. Alguns óxidos, chamados de anfotéricos, têm comportamento misto. Eles podem reagir tanto com ácidos quanto com bases. É o caso, por exemplo, do óxido de alumínio, Al2O3. Ele reage com ácido clorídrico, formando o sal cloreto de alumínio e água. Também reage com hidróxido de sódio, formando o sal complexo tetrahidroxialuminato de sódio. Futuramente, estudaremos em mais detalhes reações de complexação como essa. Muitos óxidos ácidos são gases com papel importante no meio ambiente. O CO2 reage com a umidade presente na atmosfera, produzindo ácido carbônico. Isso faz com que as chuvas tenham naturalmente um certo grau de acidez. A queima de combustíveis fósseis emite CO2 para a atmosfera, além de outros óxidos, como o de enxofre e o de nitrogênio. Esses óxidos também são ácidos e potencializam o efeito da chuva ácida, prejudicando ecossistemas e promovendo corrosão e deterioração de estruturas nas cidades. Estamos chegando ao final dessa aula. Vimos dois exemplos diferentes de aplicação das reações ácido-base: a titulação, uma técnica laboratorial de análise química, e a influência de óxidos ácidos na química atmosférica e formação da chuva ácida. Reações ácido-base aparecem frequentemente em processos químicos e bioquímicos. Fique atento em seus estudos, pois você encontrará muitos outros exemplos. Até breve!